E eu começo com o embate no Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira santa. Vem comigo que eu já conto para vocês. Os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino votaram hoje, no feriado da Sexta-feira Santa, a favor da extensão do foro privilegiado para políticos. A votação está ocorrendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Moraes, Toffoli e Dino registraram seus votos mesmo após o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, pedir vistas dos processos. As regras não impedem essa antecipação e são dois processos sendo votados ao mesmo tempo sobre o assunto. Um inquérito, cujo placar está 5-0, e um habeas corpus com um placar de 3-0. Barroso pediu vistas em ambos e em nenhum dos casos ainda temos maioria. A maioria é de 6 votos. Segundo eu apurei, o pedido de vistas de Barroso ele já era esperado, porque Barroso é o promotor da restrição do foro privilegiado lá em 2018, quando o STF entendeu que a prerrogativa só valia para a duração do mandato e para os casos relacionados a ele. Pessoas próximas ao ministro me disseram que ele é a favor da coerência e que defende que o STF foque nos temas constitucionais e não nos criminais. Depois que esse entendimento do foro privilegiado se tornou mais restrito, os casos criminais caíram 80%, conforme dados do próprio STF. O tema do foro especial, ele voltou ao Supremo por iniciativa do decano, o ministro Gilmar Mendes. O ministro defende que o plenário virtual, ele agora auxilia o STF a lidar com mais casos e que, por exemplo, o fim do mandato facilita que os políticos escapem do Supremo. O voto dele foi acompanhado por esses ministros que hoje são considerados os mais próximos do governo Lula: Dino, Moraes, Toffoli e Zanin. A extensão do foro, a gente não pode perder de vista o contexto atual, pode ajudar a manter na corte os casos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros políticos da direita, como a deputada Carla Zambelli. Mas também tem uma discussão mais de fundo. Por trás disso tudo, está em discussão a própria existência do foro e a blindagem dos políticos. E aí, os juristas se dividem. Alguns dizem que a influência política é maior na primeira instância e outros que os magistrados da primeira instância conseguem os cargos por concurso e que o efeito político seria maior no próprio Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente vai tentar explicar melhor esse assunto para vocês. Como eu estava falando, como eu estava explicando agora, nós temos 2 inquéritos sobre o caso. Os 2 tratam de assuntos concretos. Nós temos fatos concretos em cada um deles, só que eles estão servindo de base para um entendimento maior, para um entendimento mais amplo deste assunto. E aí é por isso que a gente está acompanhando com lupa. E qual é o embate que está se criando dentro do Supremo entre o ministro Luiz Roberto Barroso, que pede vistas, era o que eu estava explicando, então teoricamente não, na prática, ele paralisa o julgamento, e o grupo de ministros que está acompanhando o voto do relator Gilmar Mendes. Se a gente for pegar pela memória, lá atrás, o Supremo se dividia. Esses grupos a gente chamava de garantistas e lavajatistas. Depois o tempo passou, a divisão não ficou tão clara assim, os ministros se aproximaram em vários assuntos, se diferenciaram em outros. É difícil a gente saber qual vai ser o resultado desse placar. Mas, por enquanto, em um dos julgamentos, nós estamos a 5-0. O que isso significa? Que falta um voto para formar maioria. Por isso que a gente está de olho lá no tema, no placar virtual do STF, onde os votos estão sendo depositados. Porque, a despeito do pedido de vistas do ministro Luiz Roberto Barroso, os demais colegas podem continuar depositando os seus votos. E aí, se formar maioria, meio que o assunto fica decidido, ele não entra em vigor, mas fica decidido. E aí o pedido de vistas do ministro se torna uma mera formalidade técnica e o momento em que ele vai entrar em vigor. Já tem o Theo Cury comigo? Alguém consegue me posicionar?
o Theo já vai conectar com a gente para poder explicar melhor os casos que estão em análise, os casos concretos, para a gente poder entrar no detalhe. O que chama atenção é o embate em que se colocou nesse momento entre o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, cujo voto, eu já expliquei, o pedido de vistas, eu já estava explicando para vocês, ele já era esperado. Por que já era esperado? Eu já vou detalhar. E o outro grupo de ministros mais ligados ao governo Lula. E por que o pedido de vistas de Gilmar Mendes já era esperado? Ele já era esperado, o pedido de vistas de Luiz Roberto Barroso já era esperado. Ele já era esperado porque Luiz Roberto Barroso foi quem restringiu o foro privilegiado em 2018. Naquela época, o Supremo vinha do auge da Lava Jato. Você tinha uma série de casos sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal e você tinha muito esse embate entre os juízes de primeira instância, no caso Sérgio Moro, você tinha Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, e o embate se subia ou não para o Supremo Tribunal Federal. E ali Barroso decide, dentro do entendimento dele de que a corte tinha que se dedicar mais a temas constitucionais, essa é a finalidade do Supremo Tribunal Federal, do que a temas criminais. E aí ele decide, ele reduz o escopo do foro especial. O foro especial que existe há muito tempo, desde a ditadura militar, e ele é ali mexido na Constituição.